Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Venho aqui trazendo uma palavra que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Do versículo 9 até o final do versículo 11. Também capítulo 7, a partir do versículo 9, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram e diante do trono sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Até o versículo 11. Então são 2 textos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, e também do capítulo 7, versículo 9 ao 11. Os 2 textos falam de 2 multidões. Alguns interpretam de forma diferente, dizendo que essas 2 multidões são apenas uma única multidão, e que o parecer das interpretações é que a primeira multidão é a mesma multidão do capítulo 7, entendendo que houve uma remuneração. Mas aqui nós entendemos a palavra de Deus da seguinte forma: olhando ao texto, nós podemos contemplar uma grande diferença. Essa primeira multidão do capítulo 6, eles não estavam trajando vestes brancas, eles receberam compridas vestes brancas, e a eles foram ordenados que esperassem mais um pouco até que se completasse o tempo, quando muitos dos irmãos que também deveriam morrer como eles morreram, né, estavam debaixo do altar. A segunda multidão está diante do trono e diante do Cordeiro, já trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Palmas em suas mãos significam o quê? Isto é um sinal de que eles venceram, diferente da multidão que estava debaixo do altar. Estas que estavam debaixo do altar também venceram. Mas existe uma diferença,
porque estavam debaixo do altar, e a segunda multidão do capítulo 7 aqui, lemos, esta multidão que já estavam trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos diante do trono. São multidões diferentes. Essa segunda multidão que está diante do trono do Cordeiro e que estão trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, são multidões que venceram de uma vez por todas, já estão como vencedores. Palmas em suas mãos, segundo os historiadores, são galhos de palmeiras que eram postas nas mãos dos vencedores de concursos na terra, como em Olimpíadas. Eles vencendo, eram vencedores, e como homenagem recebiam um galho de palmeira. Por isso João, na visão, ele vê os santos vestidos de branco, com palmas em suas mãos. Esta é a visão daqueles que participaram do arrebatamento da igreja. Esta primeira multidão que está debaixo do altar fazem parte daquele grupo, partes da igreja, que não puderam subir no arrebatamento. São aqueles que brincaram com Deus, brincaram com as santas escrituras, brincaram com a vida espiritual, deixaram suas vestes ser manchadas, né? Podemos lembrar das 10 virgens. 5 eram loucas, mas 5 eram prudentes. As loucas não tinham azeite em suas vasilhas. As prudentes estavam preparadas para qualquer momento que o noivo voltasse, e elas estavam prontas para entrar, né, para a festa junto com o noivo. Então, esta multidão que está debaixo do altar aqui são aqueles que entrarão para dentro da grande tribulação, né? Momento em que a igreja do Senhor foi arrebatada, né? Foram estar com o Cordeiro, que é esta multidão que aparece no capítulo 7, a partir do versículo 9. Eles já estavam preparados, já trajavam vestes brancas, eles já andavam, né, com um testemunho santo diante de Deus, um caráter afinado diante de Deus, né? Mas aqui esta multidão que está debaixo do altar são aqueles que agora, vendo que a igreja foi arrebatada e sabendo que as escrituras têm o seu fiel cumprimento, eles vão encarar o anticristo. Eles vão ter que passar pela espada, pela decapitação. Eles não poderão comprar e nem vender se não tiverem o carimbo da besta em suas mãos e testas. Sendo que negarem de se pactuar com o anticristo, serão decapitados, e muitos, né, uma multidão, esta multidão aqui, morrerão por seu testemunho, porque testemunharão que servirão a Deus, que darão suas vidas por amar a palavra de Deus. E eles morrerão por amor da palavra de Deus, né? Então estão debaixo do altar. Estando debaixo do altar, o que acontece? No Antigo Testamento, parece que no capítulo 19 ou 29 de Êxodo, existia o tempo da remissão, 7 anos, finalzinho de 7 anos,
era o ano sabático. Cada 7 anos era um ano sabático. E era o ano da remissão. Quando um escravo teria que ser reconhecido para ganhar novamente o seu direito de herança, então, no finalzinho de cada 7 anos em Israel, eles recebiam a remissão. Então, é para isso que está apontando aqui o livro de Apocalipse, nesse momento em que estas almas estão clamando ao Santo Dominador. Até quando? Então a voz devolvia para eles a resposta dizendo: depois de terem recebido compridas vestes brancas, ordenado a esperar que se completasse o número dos que também morreriam por amor à palavra de Deus. Então nós vemos estes sinais no livro de Apocalipse. Então haverá uma segunda oportunidade para quem não participar do arrebatamento da igreja. São mensagens que confrontam, porque alguns irmãos leitores da palavra e até pregadores não gostam deste ponto de vista que a Bíblia Sagrada nos fornece, porque é margem de ter que explicar que haverá ainda uma oportunidade depois do arrebatamento da igreja, mas é isto que as Escrituras nos mostram, dizendo que é ordenado à igreja pregar o evangelho até que venha o conhecimento a todas as nações. E quando o evangelho do reino for pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Mas é interessante compreender que a igreja do Senhor, ela tem a sua missão de pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, mas é de se ver que existe uma grande dificuldade de compreender de que forma a igreja conseguirá pregar a palavra de Deus a todas as nações, em testemunho a todas as gentes. Mas quando nós observamos duas testemunhas no livro de Apocalipse, a partir do momento em que é a metade da grande tribulação, 1260 dias finais, essas duas testemunhas estarão pregando na terra. Se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo de suas bocas e consome seus inimigos. É também anunciado em Apocalipse que 3 poderosos anjos estarão cruzando os céus com o evangelho eterno em suas mãos, dizendo que a ira do Cordeiro é chegada e o Todo-Poderoso está derramando a ira sobre os habitantes da terra. É visto que 144.000 são assinalados de Israel para andar de branco como o Cordeiro. Tudo isto são mistérios das obras que acontecerão da parte de Deus neste intermédio, meio da grande tribulação para o final da grande tribulação. Então haverá conserto, sim. Haverá conserto, sim, dentro da grande tribulação. O próprio Deus estará redimindo Israel, tirando Israel da opressão do seu grande inimigo. Mas é interessante analisar que esta multidão que está diante do trono, eles já estavam trajando vestes brancas. Então, com isto, entendemos que esta segunda multidão antecipou a primeira multidão. Por quê?
porque já estavam diante do trono do Cordeiro, já estavam com vestes brancas. Podemos compreender que são aqueles que fizeram parte do arrebatamento da igreja. Então fica este texto da palavra de Deus para nossa meditação, enquanto como cristãos e como igreja devemos estar preparados, porque a trombeta muito breve zoará. Conforme disse o ensinamento de Paulo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. É bom que esforcemos para estar diante do trono juntos com o Cordeiro, Porque senão ficaremos para esta segunda dimensão, quando muitos que aqui ficarem terão que enfrentar as opressões do anticristo, as opressões do homem do pecado, E ali, aqueles que ficarem na terra sofrerão uma grande tribulação, e se lhes for dado a oportunidade e terem ainda a força vinda da parte do Deus Todo-Poderoso, para que estes que aqui ficarem não negarem o Cordeiro, não negarem a palavra de Deus, mas testemunharem, sendo firmes com um propósito de estar com o Senhor, Mas bom é estar diante do trono do Cordeiro, porque vindo o Senhor, a trombeta zoará, despertando todos quantos já estão preparados para esta transformação, e entraremos nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo Jesus possa encher mais e mais os nossos corações de temor e da graça de Deus. Amém.